boa tarde, tudo bom, meus aromáticos e aromáticas? Saudades de vocês, né? Terça-feira a gente não teve nosso encontro, eu estava adoentada. Obrigada por todos os melhoras e receitas e tudo mais que mandaram pra mim, né? Me senti muito bem cuidada, mesmo à distância, tá bom? Aula de hoje, nossa live aula é sobre argiloterapia, tá certo? Isso também é uma terapia, um tratamento, nos ajuda muito. Pouco é falado com, como eu posso dizer, com propriedade. E a gente vai ter uma parte introdutória aqui para você fazer assim, aquele insight na sua mente aí sobre a argiloterapia, beleza? Comecei com essa frase aqui, ó. A terra contém toda a matéria de que é feito o organismo vivo. Gente, que frase forte. Amei essa frase, porque ela meio que resume, né, de modo científico, tá? Vamos colocar dessa maneira, né? Toda a questão da argiloterapia, né? A gente usa como tratamento, mas porque compõe o nosso corpo. E a gente às vezes precisa realmente desses minerais, certo? Para compor, haja em vista que somos seres heterotróficos, o que é isso? Que nós precisamos nos alimentar de outros seres, e como a nossa vida, né, nossa rotina não permite uma alimentação muitas vezes saudável e completa, isso deixa nos desejar, e aí a argiloterapia ela vem, né, ajudando, auxiliando aí nessa questão da carência de alguns nutrientes, tá? A gente também, quando começa a estudar a argiloterapia, a gente encontra o termo chamado geoterapia, tá certo? Geoterapia, geo, né, terra, literalmente, né, solo, a questão geológica em si, né? E dentro da geoterapia nós temos a argiloterapia. Como assim, Bruna? É isso mesmo. A geoterapia contém a argiloterapia. Porque a geoterapia é o estudo de várias terapias usando substâncias da terra, do elemento terra. Então, cristais, geoterapia, a argiloterapia faz parte da geoterapia. Então, entenda os termos, tá? Argiloterapia é mais específico, geoterapia generaliza, tá bom? A argiloterapia é um tratamento realizado com a energia da terra. Se você estiver observando direitinho aqui no quadro da gente, eu coloquei terra com letra maiúscula, T, letra maiúscula, barra terra com letra minúscula, tá? Bruna, por que tu fez esse joguinho, esse errozinho aí de português? Não é exatamente a ideia do erro, mas sim para você entender a totalidade do processo. Sim, coloquei terra com T, com letra maiúscula, porque o planeta Terra em si, tá? E coloquei terra mesmo como substrato. Em alguns materiais você vai encontrar assim, a planta está fixa no substrato, ou a alga está fixa no substrato. A palavra substrato, você pode literalmente entender como solo. A gente só não fala assim, no fundo do mar ela está presa no solo, porque a gente remete a algo mais atmosférico. Então, o substrato, ele dá essa gama de entendimento. Então, substrato, geralmente, ele remete a solo, que literalmente remete à questão da terra. Por isso que eu coloquei T de planeta, T maiúsculo de planeta, e terra como substrato no processo aqui, tá bom? Voltando à questão da argiloterapia, a habilidade para conduzir o calor. A argiloterapia é o seguinte, a gente vai vendo quando a gente virar o nosso quadro, que a argila como tratamento, ela tem uma predisposição, melhor dizendo, a aumentar ou diminuir a temperatura da maneira que você vai utilizar. Exemplo, não está aqui, mas vou falar para você se ligar. Geralmente, quando a pessoa quer tratar feridas, abscessos, feridas com pus, todo esse processo, a posologia para a utilização da argila é você misturar ela com água morna. Por quê? Ela vai tirar a água morna junto com a argila, ela vai começar a tirar todas essas substâncias que não lhe servem, tá? E vai endurecer, e junto com ela vai prender aquilo ali, tá certo? Então aí você, dependendo do que você quer com a argila, os benefícios da mesma, é que você vai fazer o manuseio dela, tá bom? Mas isso aí já é outra história, tá? Só para você ter uma noção. Outro tópico que eu coloquei aqui é assim, ó. Absorve e decompõe matéria pútrida. Pus, sangue pisado, né? Que a gente fala muito aqui no Nordeste, sangue pisado, né? E toxinas, que foi o que a gente mencionou agora há pouco, tá bom?
virando aqui o nosso quadro, e aí vai entrar a parte de biologia. Ô Bruna, você não vai falar para que serve não? Qual é a cor da argila, melhor para isso, melhor para aquilo? Amor, você encontra essa informação em todo canto. A informação que eu vou dar aqui é inédita. Então eu vou usar a questão da argiloterapia na biologia. Isso você não encontra. Quando eu estava procurando esse material, formando esse material, que ainda nem está totalmente 100%, que a gente vai preparar a aula disso, tá? Nos nossos cursos vamos ter um módulo de argiloterapia bem consistente, bem legal, bem completo. Aí, quando eu estava estudando isso, há mais ou menos uma semana atrás, eu fiquei me perguntando o que era inflamação. E aí, na primeira resposta que veio na minha cabeça, porque assim, todo o material de argiloterapia, a gente fala assim, é ótimo para inflamação, é ótimo para inflamação, é bom para inflamação, é bom para inflamação, é massa, é anti-inflamatório, é. Aí eu disse, tá. Aí comecei a perguntar, o que é inflamação? Quando eu me peguei perguntando o que era inflamação, a minha mente, a mente de Bruna disse assim, olha, inflamação é quando tem algo errado no seu corpo, e o seu corpo, como para sinalizar isso para você, tá? Ele apresenta esse processo inflamatório. Massa. A nível laboratorial, quando você sabe que está com inflamação, é quando o aumento do leucócito, ou de determinados leucócitos, sobe, além do normal. Né? O seu corpo está lutando contra algum agente invasor, bactéria, fungo, vírus, enfim. Né? Isso a nível laboratorial. Aí eu fui para a química. Quando eu fui para a química, botei lá, o que é inflamação quimicamente falando? Gente, quimicamente falando, é totalmente diferente da biologia. O corpo, o que ocorre? O tecido celular, né, que é o conjunto de células ou aquele órgão, ele sofre uma lesão. E quando a gente fala lesão, não é choque, impacto, literalmente, não é um corte severo, ele sofre alguma lesão, seja por agente invasor, seja geneticamente, seja por mutações genéticas ou mutações com a consequência ambiental, enfim. O tecido sofre uma lesão, tá certo? E aí, a forma dele apresentar ao corpo, ou o indivíduo, ou ao organismo, que tem alguma coisa errada, é a liberação de substâncias químicas, nociceptores, que vão permitir, tá certo? A sinalização da inflamação. Então, veja só, o tecido lesionou, ela libera substâncias, essas substâncias que geralmente podem ser liberadas ou pelo tecido lesionado, tá? Ou pelo fígado, tá? Então, olha aí a importância do fígado, né? Pode ser tanto o tecido lesionado, o órgão lesionado, como o fígado. E aí essa substância, quimicamente falando, ela vai ativar o sistema sanguíneo, né? Ou hematopoético, que vai sinalizar para os leucócitos, que são os policiais do nosso corpo. Esse é o desenho, vamos colocar assim, né, o esboço do processo inflamatório no conjunto da obra. Falei biologicamente, falei quimicamente. Quando eu trago para cá, entendo que as argilas, elas são anti-inflamatórias. Por quê? Porque ela retira as substâncias do nosso corpo. Aí eu disse, como é que eu vou explicar isso para a galera? Vamos para a célula. Não tem para onde, amores, não tem para onde. Ó, outra frase que me marcou muito estudando. Retira energias doentes e repõe com energias saudáveis. Isso é argiloterapia. Também, tá? Ó, fiz aqui, nossa célula vegetal. Lisa tá massa aí, nossa célula vegetal, dá pra ver tranquila. Meninas, diga se tá bom pra Lisa ler, pra mim fazer um okzinho, porque, minha gente, isso aqui não é todo dia não, que sai uma obra de arte dessa não. Aproveitem, que não é todo dia não. Então, nós temos aqui a nossa célula vegetal, nós temos aqui nossa célula animal. Aí você diz, Bruna, peraí, você está falando de argiloterapia, você está falando de argila, você está falando, grosseiramente falando, né, solo, poeira, areia, rochas, biologicamente falando. E aí o que acontece? Por que tu botou animal e a vegetal? Primeiro para você entender o quanto elas são semelhantes. As estruturas de uma, eu desenhei exatamente com a mesma cor da outra. Isso já ele já conhece, já está careca de saber. Mas, o que eu quis colocar aqui? Quando eu coloco as estruturas químicas aqui, que no caso são os minerais, elas estão presentes tanto na estrutura vegetal, na célula vegetal, eucarionte vegetal, como também na eucarionte animal, que no caso é a nossa. Ok? Então, em ambas eu tenho potássio, eu tenho sódio, zinco, cálcio, fósforo,
ferro, alumínio, algumas têm enxofre sim na sua composição, tá? Magnésio e também na sua composição o silício. Gente, tudo isso tem nas argilas. Lógico, dependendo da cor, dependendo da origem dessa argila, varia a questão do tipo mineral exato. Mas é o exemplo que a gente estava pesquisando eu e Elisa aqui, né? O silício tem na argila preta, né, Elisa? Foi cinza que a gente viu. Foi preta, né? Preta. Preta. Já tem o silício diferente que não tem nas demais, né? A branca já tem o cálcio, né? E perceba uma coisa, olha, entendam, isso é importantíssimo. Se eu preciso de mineral é porque minhas células necessitam. Um exemplo bem leve. O cálcio, Bruna vai falar do osso, né? Porque os ossos são feitos de cálcio e aquele negócio todo. Vou não falar disso não. O cálcio ele é necessário para o sangue. Se eu não tiver o cálcio, eu não faço o processo da hemoglobina atrelado ao oxigênio. Né? A hemoglobina, proteína, né, que está inserido na hemácia, ela não vai conseguir pegar as moléculas de oxigênio. Então, o que o sangue faz? Se a pessoa não está se alimentando do cálcio necessário para a circulação, para a questão do sistema hematopoético, do sistema sanguíneo, certo? O sangue vai tirar da onde? Do reservatório. Qual é o reservatório? Os ossos. Entenderam aí o processo? Então, aí o interessante e o prejudicial, né? Quando ele retira do osso, não tem como você repor por dieta. Uma vez que ele retira, não volta mais ao que era quando tinha a presença do cálcio naquela X quantidade. Então, se faz necessário sim você se alimentar, é necessário, você é o que você come, você precisa, logo você come. E quando a gente diz você precisa, não é para se satisfazer, nossa, eu quero comer aquilo, como de vez em quando chega aqui às tardes, né, nossa, de lanche. Não, é o que você precisa organicamente falando, esses minerais principalmente. Em pequenas quantidades, é tanto que a gente chama eles de micronutrientes. Alguns são macro, alguns são micro, mas para você ter uma ideia, por dia, nenhum mineral chega a ser necessário no nosso corpo a 1 grama. Eu preciso de 1 grama de cálcio, nunca. Sempre é miligrama, sempre. Então você vê que não é uma quantidade, por exemplo, como de carboidrato, que são 2.000 quilocalorias, 3.000 quilocalorias. Não é. Então são nutrientes que são reguladores e são nutrientes que são necessários sim todo dia, mas em pequeníssimas quantidades. E essa pequeníssima quantidade a gente nem chega a compor, então você já tira por aí, tá? Isso tudo tem nas argilas. Isso aqui, a gente é feito disso aqui e também tem na terra. É isso que aquela primeira frase inicial da nossa live vem compor esse processo. Mas a gente não vai parar por aqui. Eu peguei um pedaço aqui da nossa célula, ó, um quadradinho aqui da nossa célula, ampliei e fiz essa composição aqui para vocês. Deixa eu pegar aqui o GIT. Pronto, olha aqui. Aqui tem as estruturas, né, encontradas na célula, na parte extracelular. O que é extracelular? Extra, fora. Fora da onde? Da célula. E pós a membrana plasmática eu tenho o quê? O meio intracelular, ou seja, dentro da célula. Percebam que eu fiz coloridinho, não foi por acaso. É realmente essas estruturas aqui que eu estou mostrando para vocês, os minerais. Então, ó, no meio extracelular, certo? Eu tenho maior concentração desses sais, que aí no caso a gente está usando a argila, tá? Coisas que no nosso corpo tá o quê? Menos concentrado. Você por acaso já se perguntou por como exatamente, biologicamente, microscopicamente, tantos mentes, né? A argila ajuda nos benefícios só por passar na pele? É exatamente o que eu estou te explicando aqui. Aqui vamos dizer que é uma célula da pele. No lado de fora, que é a argila misturada com a água, misturada com óleo vegetal, né? Morna ou água fria, ela está aqui, mais concentrada lá de fora. E aqui está menos concentrado. Existe um processo na biologia chamado de difusão. Que é o quê? É o processo de atravessar moléculas para a célula do meio mais concentrado para o meio o quê? Menos concentrado. A difusão vai equilibrar isso aqui. Entendeu? A quantidade de nutrientes ou de substâncias, que no caso a gente está falando de mineral, vai ser equilibrado. A mesma quantidade que está aqui vai ser a quantidade que vai ser encontrada no meio intracelular. Por isso que diz, ó, retira energias do quê?
doentes, se aqui tiver com muito espaço com coisas que não são necessárias para a célula, vão ser o quê? Retiradas pelo tratamento de argiloterapia. Para serem inseridas o quê? Ó? E repõe, recoloca, preenche com o quê? Com energias saudáveis. Não pense em energia, tá? Energia positiva, essas coisas apenas não, certo? Energia mesmo. Mesmo, de consumo de energia, consumo de alimentos e produzindo energia pra gente, né? A gente se alimentou e está aqui, né, movimentando os braços, pensando, raciocinando, isso vai ser gasto de energia, tá? Então lembrem, quando a gente fala como é que o processo de argiloterapia ajuda nas nossas células, é exatamente isso. Ela está cheia de energias saudáveis, tá certo? E vai fazer a troca por energias doentes e vai ser preenchido o nosso corpo por energias saudáveis, tá bom? Essa é a nossa aulinha de argiloterapia. Lembrem, siga aí a nossa loja, tá certo? Amor de Manhinha, ponto loja, tá? E Aroma Escola, que eu sei que você já está seguindo, afinal você já está aqui com a gente, mas se não tiver, mostre, publique aí nos seus stories, tá? E também a professora Bruna Bio, que agradece você, bruna.bio, tá? Beijo grande, até a próxima terça. Tchau, tchau!